Antes mesmo de iniciar esse pronunciamento, queria fazer um registro. Neste final de semana, na última sexta-feira e sábado, estivemos no município de Oiapoque, no norte, no extremo norte do país, no norte do estado do Amapá, e tanto eu quanto o senador Davi Alcolumbre nos deslocamos a este município através da BR-156, destacamos a condição que estava de inacessibilidade no quilômetro 71 da BR-156 e, para a felicidade daquele município, dos cidadãos daquele município, fui informado ainda há pouco pelo diretor do DENIT Amapá que o trecho que poderia comprometer a circulação de pessoas, de veículos na BR-156, foi corrigido, foi consertado. Eu espero, sinceramente, que o DENIT tome as providências necessárias também para manter a BR-156, os 112 quilômetros que faltam, que não estão pavimentados, entre Macapá e Oiapoque, em condições de manutenção. Considero fundamental isto no inverno, para após este inverno ter finalmente a pavimentação do trecho que falta da BR-156, desse trecho de 111 quilômetros, visto que a BR-156 é a obra mais antiga em curso no país, desde 1947, há 70 anos, e inúmeros governos passaram da União e em convênio com o Estado, e a obra da BR não foi concluída. Mas registro aqui a presteza com que o DENIT Amapá se comportou na resolução do problema urgente do quilômetro 70 de Oiapoque até Macapá. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna hoje é para denunciar uma fraude que está sendo impetrada contra o povo do Amapá, colocando em risco as riquezas do subsolo amapaense. Não é a primeira vez que trago o tema a esta casa, mas irei aqui demonstrar minuciosamente aos senhores e às senhoras que essa situação só tem se agravado, exigindo medidas enérgicas por parte das autoridades em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Trata-se da questão da atividade de produção de minério de ferro do Amapá, hoje totalmente paralisada por conta das ações irresponsáveis das empresas que se sucederam na exploração daquela que já foi a maior riqueza econômica do Amapá após o manganês. Para compreender bem essa situação, senhor presidente, permitam-me aqui começar do início. A história do Amapá se confunde com a exploração mineral no estado, quando da descoberta do minério de manganês na vila de Serra do Navio, ainda na década de 1940. Durante 50 anos, essa exploração se deu por parte da Indústria e Comércio de Minérios, da ICOME. Com a exaustão dessa mina de manganês em 97 e diante de imensas outras riquezas minerais, a partir de 2007, iniciou-se uma exploração mais efetiva do minério de ferro sob a responsabilidade da empresa MMX, de propriedade do senhor Eike Batista, que, como todos sabem, hoje está recolhido em Bangu 8, sob prisão preventiva por suspeita de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A MMX adquiriu parte do espólio da antiga ICOME, os direitos minerários, a concessão da estrada de ferro do Amapá, que interliga a mina ao porto na cidade de Santana, bem como se tornou proprietária do porto de minérios. Importante salientar que a reserva ferrífera é estimada em 250 milhões de toneladas, o que garantiria uma vida útil de 15 anos à mina. Mas, infelizmente, hoje em dia, nenhuma grama de minério é lavrada no Amapá. Em 2008, senhor presidente, a empresa Anglo-América, uma das gigantes do setor de mineração no mundo, com atuação em 40 países nos 5 continentes e mais de 150 mil empregados, adquiriu da MMX as operações do Amapá, em conjunto com o sistema Minas Rio, por 5,5 bilhões de dólares. A Anglo-América atuou entre 2009 e 2013, tendo sido o período mais produtivo da história da extração de ferro no Amapá, com mais de 18 milhões de toneladas exportadas e receitas superiores a 1,5 bilhões de dólares, chegando a ser responsável por mais de 90% da pauta de exportações do Estado.
Apesar do aparente êxito na atividade, em meados de 2012, a Anglo-América informou que não mais prosseguiria as explorações e as operações no estado do Amapá, anunciando inexplicavelmente o interesse da venda da empresa. Aí, senhor presidente, começa um verdadeiro pesadelo para os trabalhadores, fornecedores e toda a sociedade amapaense. Há fortíssimas evidências de que este processo de transferência foi fraudulento. Repito, fraudulento. Tudo não passou de um jogo de cartas marcadas, pelo qual a Anglo se livraria do ônus, preservando a, abre aspas, boa imagem, fecha aspas, no mercado internacional, repassando de má fé os ativos para uma empresa Testa de Ferro, assumir o desmonte da empresa e as ações irresponsáveis que viriam a infelicitar o Amapá. Senhoras e senhores, vamos então aos fatos que levaram a esse deslinde. O papel de Testa de Ferro coube à empresa Zamin, cujo proprietário é o empresário indiano, Pramod Agarwal, conhecido pela ostentação desmedida e por várias operações duvidosas no mercado internacional de minérios. A Zamin já operava uma pequena mina de ferro no município de Tartarugalzinho, chamado Projeto Tracajatuba, e também já tinha tido um outro empreendimento frustrado anteriormente, que combinava extração de minério de ferro com siderurgia, denominada ironicamente como sólida mineração e siderurgia. Apesar de anunciar o interesse de compra no final de 2012, o negócio só foi fechado em novembro de 2013. Neste interim, em 28 de março de 2013, 8 meses antes da transferência de ativos, o porto flutuante utilizado para o escoamento de minérios desabou, num incidente que ocasionou a morte de 6 operários e cujas causas ainda estão sendo investigadas, mas que há fortes indícios de ter sido causado por falhas na operação do porto. Por exemplo, o laudo da seguradora Itaú afirma que houve agravamento do risco sem o devido aviso à seguradora, como extrapolar a capacidade de armazenamento de minérios no porto. Tenho também em minhas mãos um relatório técnico do Ministério Público do Trabalho, que, em fiscalização realizada pelo Grupo Móvel Nacional da Inspeção do Trabalho Portuário e Aquaviário, realizado no final do mês de abril de 2012, um ano antes do acidente, portanto, já apontava diversas irregularidades, dentre elas com relação ao empilhamento de carga. Este mesmo grupo de inspeção do Ministério do Trabalho, em análise posterior ao incidente, constatou que o elemento principal que contribuiu para o deslizamento de terra na área portuária foi a improvisação de um novo processo produtivo, em razão da quebra da recuperadora, máquina responsável por coletar o minério na esteira transportadora. Em outras palavras, senhor presidente, provavelmente, graças a uma ação temerária na operação de embarque da Anglo, que ocorreu a tragédia ceifando 6 vidas. Ora, aquele porto operava desde o início das atividades da ICOME, em meados do século passado, sem que houvesse sido relatado nenhum incidente de proporções semelhantes. Senhor presidente, era de se esperar que um sinistro de tamanha monta abortasse a realização da venda, dada a agora inviabilidade do embarque do minério. À época foi alegado que a Anglo-América teria reduzido o custo dos ativos, abatendo do valor a quantia de 360 milhões, estimada para a reconstrução do porto. Tal tarefa teria que ser levada a cabo pela empresa sucessora. No entanto, podemos afirmar que são fartos os indícios de que tudo não passou de uma operação casada, um conluio entre a sucedida e a sucessora. Uma forte evidência de operação fraudulenta com relação ao valor da compra dos ativos da Anglo, informado em 135 milhões de dólares, obtidos através de empréstimo, tomado junto ao banco italiano Intesa Sanpaolo.
Ainda no campo das obscuridades, senhor presidente, do processo, a transferência da concessão da ferrovia, investigada pela Polícia Federal e Ministério Público Estadual, por suposto pagamento de 11 milhões em propinas pela mineradora Zamin, a representantes na Assembleia Legislativa do Amapá. Em março de 2016, houve uma operação intitulada Caminhos de Ferro, que está a investigar essa razão. Assim, senhor presidente, ficou evidente que a Zamin nunca pretendeu explorar o minério de ferro, mas cumpriu o papel tão somente de desmobilizar o negócio da pior forma possível, causando os maiores prejuízos ao Estado do Amapá. Ora, se a Zamin pretendesse de fato produzir, teria avançado rapidamente na reconstrução do porto de minérios, que estava sob sua responsabilidade. Observem que já em abril de 2014, menos de 5 meses após assumir a operação, a Zamin paralisou totalmente a lavra do minério. O motivo alegado foi o esgotamento da capacidade de estoque, o que não permitiria prosseguir com a produção, uma vez que a velocidade de escoamento para exportação teria sido comprometida após o incidente no porto. Com isso, os 700 empregos diretos, os 1.700 empregos terceirizados e os mais de 5.000 postos de trabalho indiretos foram todos extintos, causando impacto fortíssimo na economia local. A empresa também paralisou as operações da Estrada de Ferro do Amapá em dezembro de 2014, prejudicando outras empresas como a mineradora Unagem, que se viu obrigada a encerrar suas atividades e demitir 300 empregados diretos. Esta interrupção também prejudicou a agricultura familiar, pois impossibilitou o escoamento da produção de agricultores, que era realizado pela ferrovia. Tal descaso originou a ação do Estado pela caducidade da concessão da ferrovia, confirmado por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado, exarado em 20 de abril de 2016. Há, então, senhor presidente, claros indícios de que ocorreu um conluio fraudulento entre as empresas Zamin e Anglo. A Zamin e a Anglo Gold, empresa multinacional conhecidíssima, pelas informações que temos, atuaram em conjunto para prejudicar o Estado do Amapá, trabalhadores que atuavam para essas empresas terceirizadas, e responsabilizar-se diretamente pela sobrecarga que vitimou 6 pessoas no Porto de Santana. Além de fornecedores, essa empresa deixou, lamentavelmente, dívidas trabalhistas que apontam somas estratosféricas. Aliás, aqui se observa mais um indício de conluio. Na ação trabalhista em curso, comprovou-se que os trabalhadores dispensados em dezembro de 2014, ou seja, mais de um ano após a suposta sucessão, receberam parte de seus haveres recessórios através de transferência de uma conta corrente, em nome da empresa AFA, Rio de Janeiro, claramente a sigla de Anglo Ferros American, comprovando que esta assumiu o passivo de alguns débitos trabalhistas, mesmo após a efetivação da sucessão. Ressalte-se que o não pagamento de salários de fornecedores e de tributos só explica pela má-fé do conluio Anglo-Zamin, pois a empresa vendeu para o exterior mais de 250 milhões entre os anos de 2013 e 2015. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as atividades irresponsáveis da ação conjunta e coordenada das empresas Sucedida e Sucessora, Anglo Ferros e Zamin Mineração, provocaram danos irreparáveis ao povo e à economia do Amapá, que podem ser resumidos na operação irregular, na compra e venda dos ativos, nas práticas criminosas que a Anglo pretende se desvencilhar, que tiveram como testa de ferro a Zamin Ferros. Por essas razões, senhor presidente, existe uma investigação em curso no Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual propuseram em 25 de agosto de 2016 um termo de ajuste de conduta. Senhor presidente, diante disso, quero informar
nesta tribuna, algumas providências que tomei. Estou solicitando uma audiência à Embaixada da Grã-Bretanha no Brasil para expor a situação da empresa, que é de capital britânico, pedindo a intervenção da Embaixada no sentido de buscar uma solução para este grave impasse. Sem prejuízo de todas as demais ações que correm na Justiça, no Ministério Público e na Polícia Federal, estamos adentrando com uma denúncia na Câmara Internacional do Comércio contra as empresas Anglo-América e Zamin. A Câmara Internacional do Comércio, com sede em Paris, é a organização internacional que garante as boas práticas comerciais entre países e entre empresas, tendo dentre os seus objetivos a luta contra a corrupção comercial, como é o caso que está enfrentando no Amapá. Senhor presidente, para concluir, reafirmo, acuso aqui a empresa Anglo Ferros de atuar no Amapá em conluio com a Zamin Ferros e, desta forma, serem diretamente responsáveis pelo incidente ocorrido no Porto de Santana, que levou e ceifou a vida de 6 trabalhadores desta empresa. Acuso aqui este conluio da Anglo Ferros, junto com a Zamin. E é por isso que peço a intervenção da Embaixada Britânica no Brasil, porque trata-se de uma das principais empresas de capital britânico em atuação no mundo. Acuso essas empresas de serem responsáveis diretamente por mais de 600 trabalhadores que estão desempregados no meu estado. Acuso essas empresas, e repito, a acusação contra a Anglo-América de terem paralisado as atividades da Estrada de Ferro do Amapá e, com isso, penalizarem agricultores e o povo amapaense. Não pode essa prática comercial condenável em todo o mundo, essa prática de conluio, estarem sacrificando a vida do povo do meu estado e estarem lesando mais de 600 trabalhadores. Eu espero, sinceramente, a intervenção da Embaixada Britânica, neste caso, para que não seja necessário nós avançarmos com a denúncia na Organização Mundial do Comércio. Obrigado, senhor presidente.